Algumas ações, quando caem, são uma grande oportunidade de compra. Outras, porém, quando caem, só significa que realmente perdeu o valor, que deixou de ser boa e que não presta mais para investir. A questão é, como é que você faz para diferenciar esses dois casos? Nesse vídeo aqui, a gente vai tentar responder essa pergunta. Sejam bem-vindos ao canal Valoriza, meu nome é Enéas e hoje a gente vai falar sobre essa questão. Quando o preço de uma ação cai na bolsa, é oportunidade para você ir lá e comprar mais, acumular mais? Ou será que é só um sinal mesmo que a ação é uma porcaria, que ela deixou de ser boa, que ela realmente está enfrentando problemas? Então nesse vídeo eu vou trazer para vocês 5 sinais de alerta. São sinais que mostram que uma empresa pode realmente não estar indo para o caminho certo. Ela pode ter a sua cotação caindo por causa de problemas reais dentro da empresa e não por um simples movimento do mercado, o que não seria uma oportunidade de compra, seria só um sinal de que as coisas não estão indo bem. Eu quero começar dizendo que o mais importante quando a gente fala de investimento é a questão dos fundamentos. Se os fundamentos se mantêm por longo prazo, é claro que a ação vai continuar dando bons resultados, mesmo que passe ali por uma queda de cotações. Mas o que eu vou trazer aqui para vocês são sinais de que os fundamentos podem não estar tão bons assim. Então o primeiro sinal de alerta que eu vou trazer é quando uma empresa tem muito goodwill no balanço. O goodwill é o seguinte, quando uma empresa compra outra, ela tem lá o valor que ela pagou na transação, que muitas vezes é superior ao valor justo da empresa, ao valor contábil da empresa que ela está comprando. Então, esse valor a mais que a empresa paga representa ali as vantagens competitivas da empresa, as suas marcas, a capacidade da sua gestão, a sua carteira de clientes, ali o seu capital intelectual. São coisas que não estão no balanço, mas mesmo assim essas coisas valem dinheiro em tese, E aí você tem que lançar isso daí no seu balanço de alguma forma. Então, quando a empresa lá que comprou vai lançar essa aquisição, esse novo ativo ali no seu balanço, ela vai lançar pelo valor contábil, o valor justo ali, mais o goodwill, é o valor que ela pagou a mais. O problema começa a acontecer quando você tem goodwill demais e quando as empresas começam a descontar esse goodwill. Quando uma empresa faz um teste de impairment no goodwill, ela vai cortar esse valor. Isso significa basicamente que ela pagou mal lá quando investiu mal, jogou dinheiro fora. A gente tem um exemplo legal aqui no Brasil que é da Alpargatas. A Alpargatas, lá em 2022, ela comprou a Hotes, não sei se é assim que fala mesmo. Em 2021 ela tinha comprado a Lowsys. E essas empresas tinham lá um monte de goodwill. O que aconteceu foi que mais recentemente a Alpargatas pegou e reavaliou essas empresas que ela comprou e simplesmente cortou do balanço 1,6 bilhão de reais em goodwill. Isso é um péssimo sinal. Quer dizer que a empresa pagou 1,6 bilhão mais do que deveria nesses dois ativos. Principalmente na Hotes, que era o ativo mais caro. Eles tinham pagado lá 475 milhões de dólares e aí de repente agora tiraram esse valor todo aí do balanço. Isso significa que a gestão basicamente está desperdiçando dinheiro. Não quer dizer que é o fim da Alpargatas, mas quer dizer que é um sinal amarelo. Se a empresa continuar fazendo aquisições ruins e depois tendo que descontar esse valor do balanço, isso aí é prejuízo que vai se acumulando e o final disso não é bom. Então esse é o nosso primeiro sinal de alerta. Cuidado com a empresa que tem muito goodwill no balanço e que de vez em quando corta o valor desse goodwill. Segundo sinal de alerta, muito fácil de ver, margem bruta decaindo. A margem bruta é o seguinte, é o quanto que a empresa recebeu de receita de vendas dividido pelo custo dos produtos vendidos. Então a margem bruta é aquela margem bem básica, é o quanto que gastou para produzir o negócio versus o valor de venda daquilo ali. Não é que nem a margem líquida, que é lá no lucro líquido, aí você já inclui gastos operacionais, inclui administração, inclui custo financeiro. Essa margem, ela varia mais mesmo, porque às vezes a empresa tem um custo maior, um imposto maior, alguma coisa que não esperava. Agora, margem bruta, quando essa margem vai encolhendo, é um mau sinal. Então, se aquela empresa que as cotações caíram também estão com as margens brutas sendo reduzidas, isso é um sinal que o mercado só está precificando uma coisa ruim mesmo da empresa. A gente tem um exemplo bem legal no Brasil que é a Cielo. A Cielo tinha uma margem bruta lá de mais de 70%, ou perto de 70%, e aí depois ela foi perdendo margem, até chegar lá perto dos 30%. Então foi para menos da metade da margem bruta. Isso por quê? Porque às vezes a concorrência está apertando, como era o caso da Cielo, mas pode ser também por uma demanda mais fraca, fornecedores aí subindo o preço, seja lá o que for, não é um bom sinal quando uma empresa tem suas margens brutas sendo reduzidas. O ideal é que elas se mantenham ou até mesmo melhorem, tá? Não estou dizendo aqui
que por um período elas não podem piorar. Podem piorar por um período. Aí você vai lá, você lê o balanço, vê o que está acontecendo. Agora, isso não é um bom sinal, certamente, né? Inclusive, no caso da Cielo, ela nunca mais voltou a ser o que era e provavelmente vai fechar o capital agora, entregando aí um grande prejuízo à maioria dos investidores que segurou essa ação. Um terceiro sinal de alerta, que não é difícil de ver, é uma deterioração rápida do balanço. Como assim? De repente a empresa começa a ficar cada vez com menos caixa ou com mais dívida. A estrutura de capital dela vai piorando rápido, ou os estoques começam a crescer muito. Mas isso tem que ser rápido. Quando você percebe uma mudança grande assim no balanço, isso é um sinal vermelho. Pode ser que a empresa esteja se endividando muito rapidamente porque não está tendo resultado. Pode ser, enfim, né? Pode ser na verdade um monte de coisa. Pode ser que ela não esteja conseguindo vender e aí os seus estoques estão crescendo loucamente. Tem um monte de causas aí para isso, mas isso costuma ser um mau sinal. Quando o balanço está piorando rapidamente, a queda da cotação que você vê lá na bolsa não é simplesmente uma queda, uma oportunidade. Não, a empresa piorou, por isso ela está ficando mais barata. Pode ser que seja só uma fase, como tudo que eu falar aqui pode ser que seja só uma fase. Aí, claro, né, cabe a cada um de nós analisar. Mas é uma bandeira amarela e eu acho que o melhor exemplo disso aqui no Brasil é a Magazine Luiza, né? A Magazine Luiza, em 2021, viu sua dívida quadruplicar. Então você pega, de repente, a dívida multiplica por 4, né? Obviamente que isso não é um bom sinal, isso é sinal que tem alguma coisa errada. Pode ser uma coisa normal, pode ser uma coisa da empresa, pode até ser que seja, mas aí você vai conseguir ver lá que ela está, por exemplo, se endividando para fazer um investimento, para ampliar alguma capacidade, né? Mas, claro, no caso da Magazine Luiza, ela só se enrolou mesmo. Acho que todo mundo conhece mais ou menos a história, né? Quero falar sobre um quarto sinal de alerta que eu acho que é bem relevante também e muita gente não olha isso. É a compensação dos funcionários com ação. Tem muita empresa que paga os funcionários, né, dá um bônus para eles com ações da própria empresa. E isso, assim, é uma boa prática, porque deixa os funcionários mais ali interessados, né, que o negócio vá bem. O problema é quando essa compensação é ridiculamente fora do padrão. A gente tem alguns exemplos no Brasil, não vou aqui entrar em nenhum detalhe porque isso é um pouco polêmico, mas vocês têm o caso da Nubank, que paga lá uma compensação maior do que a do Itaú, né, por um lucro bem menor. Então, assim, é uma coisa que chama atenção. Não quer dizer que a Nubank esteja num mau momento, não. Pelo contrário, ela está crescendo por enquanto, né? Não tem nada errado com ela. Mas o ideal é que a compensação, seja dos executivos ou dos funcionários em geral, o problema geralmente está nos executivos, tá? Não está nos funcionários em geral, não. Mas, enfim, né, de forma geral, seja algo pequeno, seja algo pouco. Não faça muita diferença no balanço, senão a empresa só serve para sustentar a gestão, tá? Então, o que a gente faz? A gente compara com os pares. Quando tem uma coisa muito fora da curva, tipo assim, todas as empresas do segmento elétrico pagam esse valor ou essa proporção para os executivos. Aí tem uma lá que paga 10 vezes mais. Você fala, pô, é um mau sinal, né? É um alerta amarelo. Então é algo que a gente tem que observar também. É um sinal de que algo não está bem ali. Nada do que eu falei aqui isoladamente significa que uma empresa está ruim. A empresa pode ter alguns desses sinais e mesmo assim ser uma boa empresa. Mas são sinais de alerta. A gente toma a melhor decisão possível quando a gente sabe o máximo possível e tem ali o máximo de informações sobre um determinado assunto. E aí vamos falar sobre o quinto fator que eu acho bem relevante e pouca gente dá atenção para isso, que é você ter um lucro consistentemente maior do que o fluxo de caixa livre, né? Ou aquele fluxo de caixa livre do CAPEX, que é basicamente o quanto de caixa a empresa gera com as atividades operacionais, menos o quanto que ela tem que investir. Existem casos, existem vezes que as empresas acabam tendo um lucro contábil, só que o problema é que o lucro contábil às vezes não é caixa entrando. E aí o caixa vai ficando cada vez mais negativo, e a empresa simplesmente vai piorando. Um exemplo disso bem legal é a Spirit Airlines. Se você olhar, eu vou colocar uma imagem aqui para vocês que mostra o lucro versus o fluxo de caixa livre dela. A barra verde é o lucro e a barra amarela é lá o fluxo de caixa. Olha só como por muitos anos ela tem lucro, mas o caixa é negativo. Talvez você pense assim, mas como é que isso pode acontecer? O lucro não vai virar caixa em algum momento? A questão é o seguinte, a empresa que investe muito, o dinheiro sai do caixa na hora que ela fez o investimento, certo? Comprou lá um galpão, por exemplo. Só que o galpão não é uma despesa. É uma despesa que vai sendo apropriada aos poucos, conforme ele vai depreciando. O que vai para o demonstrativo de resultado não é a compra do galpão, é a depreciação do galpão. E isso pode acontecer por 10 anos, por 20 anos. Então, assim, a empresa já gastou, já se endividou, já está tendo custo financeiro, mas ainda não foi para o balanço. Ela está lá tendo lucro ainda.
Isso é um perigo se isso persiste por muito tempo, tá? Então a gente sempre tem que olhar se a empresa não está persistentemente tendo lucro, mas não está gerando caixa. Isso aí só vai fazer a dívida da empresa aumentar, tá? Então é algo que a gente tem que ficar esperto e é algo que muita gente não olha. Eu percebo que muita gente não gosta de olhar muito fluxo de caixa. Ele é menos importante do que o demonstrativo de resultado, mas ele tem que ser olhado por causa dessas discrepâncias. Pode acontecer a empresa ter um resultado contábil legal, mas não está entrando dinheiro no caixa, o que adianta, né? Só vai se afundar. Então a gente viu 5 sinais de alerta que pode significar que uma empresa caiu na bolsa com razão, né? A gente falou sobre o goodwill, ou principalmente a redução do goodwill, né? Uma margem bruta decaindo, um balanço se deteriorando rapidamente, uma compensação dos funcionários abusiva, excessiva e um lucro consistentemente maior do que o fluxo de caixa. São 5 sinais de alerta. Não quer dizer que uma empresa que apresenta um desses vai quebrar, vai acabar e é o fim para ela. Mas quer dizer que é um sinal de alerta. É algo que a gente tem que prestar atenção. Às vezes a empresa pode ter lá por um período, por exemplo, um balanço se deteriorando. Ela contrai muita dívida, mas não é o fim. Ela pode até ter uma margem bruta decaindo por alguma razão estratégica, mas a questão é, quando aparece um desses alertas, é hora de você pegar e olhar. Vai lá procurar para ver o que está acontecendo. Se aquilo ali é realmente algo passageiro, simples, que vai ser resolvido, que está dentro do plano, ou se é algo que a empresa está fazendo ali porque está querendo sobreviver e não tem como. Como foi o caso da Cielo, né? Ela foi cortando as margens porque ela não conseguia competir com o tanto de concorrente que chegou. Eu quero, inclusive, saber de você o que você considera um sinal de alerta, o que você considera uma linha amarela aí, que quando acontece você fica meio esperto, fica meio preocupado. E se você ainda não conhece, eu quero que você conheça o meu livro, que finalmente está publicado. Ele está à venda aqui no site, no link que eu deixo aqui na descrição. Ainda não tenho a versão e-book enquanto eu estou gravando aqui esse vídeo. Mas se você assistir esse vídeo daqui a algum tempo, pode ser que eu já tenha, e daí vai estar ali também no link, tá? Então se você tem interesse em aprender um pouquinho mais, tudo que eu ensino aqui, né, pelo menos a maior parte do conhecimento, tá lá nesse livro que ensina aí desde o básico da educação financeira até o investimento em ações, que é o assunto aqui do vídeo de hoje. No mais, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, porque na próxima semana temos outro vídeo. Até lá!